Bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe a todos para mais este dia, mais esta leitura viva e eficaz do Senhor. Deus esteja abençoando a todos. Glórias a Deus. Abençoa você, o dia especial de hoje, que está de aniversário. Parabéns para você. Deus abençoe você, seus entes queridos, sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor, no dia 22 de novembro de 2022. Livro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 1 ao capítulo 45, versículo 12. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa. E olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre meu rosto. E disse-me o Senhor: Filho do homem, pondera no teu coração e vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas dos santuários. E dize ao rebelde, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. E eles invalidaram a minha aliança por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas. Antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam desviados de mim, para irem atrás de seus ídolos, levarão sobre si as suas iniquidades. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para o servir. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos, e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso, eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si as suas iniquidades. E não se achegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim, para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa, para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com vestes de linho, e não se porão lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, e dentro. Gorros de linho estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre os seus lombos, não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao átrio de fora, ao povo, despirão as suas vestiduras com que ministraram e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo estando com as suas vestiduras. E não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo,
Antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver disputa, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelos meus juízos a julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão em todas as minhas solenidades, e santificarão os meus sábados. E eles não se aproximarão de nenhum homem morto, para se contaminarem, mas por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois da sua purificação contar-se-lhes-ão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Deus. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Eles comerão a oferta de alimentos e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, e toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, e de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido despedaçada, de aves e de animais, comerão os sacerdotes. Quando, pois, repartires a terra em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O seu comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Esta será santa em toda a sua extensão ao redor. Desta porção, o santuário ocupará 500 canas de comprimento e 500 de largura, em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. E desta porção medirás 25.000 côvados de comprimento e a largura de 10.000. E ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Esta será a porção santa da terra. Ela será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. Ele servirá de lugar para suas casas e de lugar santo para o santuário. E os levitas, ministros da casa, terão em sua possessão 25.000 canas de comprimento para 20 câmaras. E para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 canas, e de comprimento 25.000, de fronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte desde e do outro lado da área santa, e da possessão da cidade, diante da santa oferta, e em frente da possessão da cidade, desde o extremo ocidental até o extremo oriental, e de comprimento corresponderá a uma das porções, desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão meu povo, antes deixarão a terra à casa de Israel conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Tenho balanças justas, éfa justo e bato justo. O éfa e o bato serão de uma mesma medida, de modo que o bato contenha a 10ª parte do homer, e ao éfa a 10ª parte do homer. Conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos, e 15 ciclos terá a vossa mina. Amém, irmãos? Novo Testamento, livro 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo,
Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém, irmão? Salmo 119, versículo 17 ao 32. Faze bem a teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Ensina-me os teus estatutos. Faze-me estender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade, e conceda-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Provérbios 28, versículo 8 ao 10. O que aumenta os seus bens com usura e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão o bem. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Palavra viva e eficaz do Senhor para este dia. Glória a Deus. Deus abençoe. Que seja um dia maravilhoso diante da palavra do Senhor. Amém e até amanhã.